de Deus nos diz: confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Verso 5, do Salmo 37. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Verso 6. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. 7. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Será que realmente temos confiado em Deus? Será que temos colocado toda a nossa vida nas mãos de Deus? Ou será que temos tentado tomar o controle das coisas e fazer do nosso jeito? Porque às vezes é assim. Nós entendemos a palavra, sabemos que nós temos que entregar o nosso caminho a Deus, sabemos que nós precisamos descansar, esperar em Deus, mas mesmo assim é muito difícil. Principalmente neste ano, que temos enfrentado muitas lutas, mas também muitas conquistas. E aí dentro dessas lutas, dessas conquistas, também travamos muitas batalhas. Celebramos a vida, mas também choramos pelas doenças e pelas mortes. Choramos também pelas nossas derrotas. Choramos e ficamos fracos porque em certos momentos parece que nós não percebemos a quem nós confiamos. Em algum momento até nos alegramos, mas em outros vamos ao fundo do poço, sem confiança, sem perspectiva e sem fé. Tivemos vitórias financeiras, mas também tivemos derrotas, tivemos medos e tivemos aflição. Tivemos grandes alegrias, mas também tivemos dias amargos, que nos fizeram ficar vazios de Deus. Mas eu venho aqui trazer uma palavra de ânimo e encorajamento para a sua vida. 37, no verso 4 diz: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. E aí então, muitas vezes queremos fazer os desejos do nosso coração, desagradamos a Deus porque não é a vontade dEle, mas é a nossa. Mas o verso 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor. Não é no teu tempo, às vezes agimos sem pensar. Entrega tudo para Ele. Entrega a tua família, entrega os teus parentes, entrega os teus negócios, entrega a tua vida, entrega essa doença, entrega esse desânimo, entrega essa depressão, que Ele tudo fará. E é esse o nosso problema, nós acreditamos demais no nosso coração, nós acreditamos demais nas nossas lutas, e quando a luta vem, parece que nós não reconhecemos o poder de Deus, o amor de Deus. Aleluia. Verso 5. Confie nele. Primeiro manda entregar, depois diz para confiar, e o mais Ele fará. Será que nós temos essa capacidade de entregar e realmente confiar? Entregar é muito mais fácil. Eu falo que entrego, mas verdadeiramente eu fico acreditando no meu potencial. E aí eu vou encontrar as minhas falhas. Eu vou encontrar, muitas vezes, situações que eu não vou saber resolver. Mas está dizendo, confia
confia, e o mais Ele fará. Você e eu não temos a capacidade de enxergar no fim da linha, mas o nosso Deus sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Se nós estamos de carro, nós vamos conseguir somente ver em linha reta e não vamos saber o que está do outro lado naquela curva, mas Deus tudo Ele sabe. Por que temos tanta dificuldade em confiar no Senhor? Por quê? Por quê? Às vezes eu fico pensando nos anos e no tempo que nós temos dentro da igreja, ouvindo tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Quando eu fui abraçar e cumprimentar o pastor Rafael, eu disse assim: pastor, obrigada por essa mensagem. Sabe o que ele disse? Deus mandou eu vir aqui falar com você e falar com o pastor Medina. E eu não sei se vocês lembram que ele disse que ele falava sobre o solo. E falou que quando a gente dava passos para frente, não tinha mais solo para que nós viéssemos dar passo para trás, somente para frente. E a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e que olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Aí eu imagino só, os bois lá na frente e eu aqui com arado, porque eu conheço de arado. Eu via o meu pai fazer isso. Então, com as duas mãos, ele pegava aquele arado e ele empurrava naquela terra para que aquilo fosse numa linha reta. Para quê? Para que aquela abertura no solo fosse plantada a semente. E a semente que é plantada no solo, quando nós pegamos com força e quando nós olhamos para frente, com certeza vai render frutos que você talvez não tenha nem ideia. Talvez você ache que sua família não tem mais fruto, que o seu ministério não tem mais fruto. Talvez que você não dê mais fruto, mas deixa eu dizer algo para você. Nessa noite o Senhor está mandando você confiar e entregar para Ele esse fruto. É isso que nós precisamos. Álvaro, se Deus te abençoar, Deus continua sendo Deus. Se Deus está nesse propósito, Deus vai continuar sendo sempre Deus. Não interessa a nossa condição. A confiança de Deus não está condicionada à nossa condição de vida. Deus vai ser sempre Deus. Nós vamos enfrentar muitas dificuldades? Vamos. Vamos enfrentar dias maus? Vamos. Vamos em certos momentos até mesmo não ter mais fé e nem acreditar? Vamos. Mas eu venho aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, dizer que se você tiver fé, o verso 7 diz o seguinte: descanse no Senhor e espere nele. Mas o nosso problema qual é? Nosso problema é a natureza humana. E aí quando o pastor falava sobre o barco, lá em Marcos 4, você vai abrir a sua Bíblia. Em Marcos 4, 35. Marcos capítulo 4, verso 35, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Você pode repetir comigo? Vamos passar. Vamos repetir? Vamos passar. Vamos. Se Jesus disse
que ele vai passar, e você está dentro do barco com ele, é porque com certeza você não vai morrer na tempestade, você vai passar. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Aleluia! E aí ele disse que é para a gente largar os remos e usar mais o travesseiro. Porque na tempestade não ia adiantar remar nada, era uma tempestade. Jesus estava no barco dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos, ao acordaram, lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Verso 39, Marcos 4. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Foi somente isso que Jesus disse. E a Bíblia diz o quê? Que o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Aleluia. Eu achei isso tão maravilhoso, que eu já peguei um travesseiro, 2 travesseiros, 4 travesseiros, 5 travesseiros, estou descansando no Senhor, porque Ele está no barco junto, e quando Ele está no barco, você não precisa ter medo de tempestade. Como é que ainda não tem fé? Jesus estava dormindo, pode ser uma indicação sobre a sua humanidade. Jesus é totalmente humano, trabalhava duro, imagina só, Jesus libertando aquele povo, irmã Thaís. Gente, eu sei o que é ser uma libertadora. Eu sei o que é ficar 2 ou 3 horas, o físico realmente fica totalmente abatido. Então Jesus era humano. Ele lidava com muitas pessoas diferentes, todas elas querendo algo de Jesus. Então imagina a exaustão de Jesus. Mas também, ele estar dormindo tem uma indicação sobre a divindade de Jesus. Embora Jesus seja humano, ele tem plena confiança da sua identidade divina. Aleluia. Jesus dormia no barco, seguro, na percepção de que ele é um Criador. E sua hora ainda não havia chegado. Jesus, com certeza, não iria morrer naquela tempestade, tampouco levaria os seus discípulos a morrerem naquela tempestade. Marcos parece estar chamando nossa atenção para o agente que acalmou a tempestade. Quem falou para o mar: acalme-se, fique quieto? Quem foi o agente? Jesus. Aí eu, lembrando de barco, vamos lá para o livro de Jonas. Um livro tão pequeno, mas também que fala tanto conosco. E Jonas, capítulo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para onde que ele foi? Foi para Tarsis. Não, vai para Nínive. Deus mandou ir para Nínive, falar com aquele povo, que haveria destruição naquele lugar. Mas o profeta disse: não, eu não vou para lá, eu vou para cá, eu vou fugir, eu vou para outro lugar. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Se o Senhor está mandando você ir para Nínive, não vá para Tarsis. A palavra de Deus diz
que ele foi para longe da presença do Senhor. O Senhor mandou ele falar com o povo de Nínive. Vai lá e diz o que eu estou mandando. Ah, mas eu não vou. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Resolveram lançar no mar toda a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio aproximou de Jonas e lhes disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Naquela época, se lançava sortes aos seus deuses para saber o que estava acontecendo. E na verdade, aqui está dizendo quem era o culpado. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O mesmo Deus que ele fugiu. Quem trouxe toda essa tempestade? Deus. Lá com os apóstolos nós vamos ver que quem estava no barco era Jesus. Verso 10 do capítulo 1. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo. Ele já sabia que o problema era ele. Por quê? Pela falta de obediência daquilo que Deus determinou que ele fizesse. Ele sabia que toda aquela tempestade, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia de tudo isso. Mas o que eu vejo nesse texto aqui é que todo esse povo pagão, esse povo que Deus chamou a Jonas para falar aquilo que ele tinha determinado, eu acredito que era mais crente ainda que Jonas. Quer ver uma coisa? Então me jogue no mar, pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que foi por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. 13. Em vez disso os homens remavam. Em vez disso os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. O que mais me chama a atenção aqui também, neste texto, que diante dessa tempestade eles remavam. E é por isso que eu estou repetindo essa palavra aqui do pastor Rafael. Porque tem momentos da nossa vida que os remos não servem para nada. Tem momento da nossa vida que a nossa força não serve para nada. E nesse tempo é o tempo mais propício do quê? De sabermos verdadeiramente qual é o Deus que nós servimos. Porque ele vai tirar Jonas desse barco e a tempestade vai calmar. Não adianta remo nenhum. E através do que Deus está fazendo, vai salvar o povo de Nínive. Vai levar a sua palavra, vai ter misericórdia. Porque nós vamos ver a misericórdia de Deus sobre esse povo.
Quando nós largamos os remos. E quando nós sabemos quem é o nosso Senhor, porque Jonas sabia. Sabia, ele disse aqui, que era o Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Aí olha só, verso 15. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. Tem uma tempestade na tua vida. Primeiro, eu trouxe a palavra aqui, no Salmo, que é para você confiar nele e descansar dele. E que nessa tempestade, você não vai fazer força alguma, porque Jesus vai estar com você. Porque Deus vai estar com você. Aí você vai dizer para mim, mas tu não conhece a minha vida, tu não sabe o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei o que está para acontecer. Porque eu sei que você vai atravessar. Quando nós temos essa confiança, nós somos geradores de milagres. De milagres. O Senhor está buscando uma geração de agentes de milagres. Deixa eu falar algo aqui. Hoje pela manhã, quando eu meditava na palavra, eu mandei uma mensagem para uma pastora dizendo para ela: já é a segunda vez que Deus diz que a tua filha representa a igreja. Que a tua filha representa a igreja. Olha quantas crianças nós temos aqui. E eu vejo nitidamente muitas crianças, a igreja do Senhor sendo gerada nelas. Eu vejo a igreja do Senhor sendo gerada nas nossas crianças, nos nossos jovens. Verso 16, então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O capítulo 2 é a oração de Jonas, então ele orou ao Senhor, e eu não vou ler aqui toda a oração de Jonas. Aí o que acontece? Ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Até que no verso 3 diz que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-se, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruído. Mas houve arrependimento dos ninivitas. E esse arrependimento trouxe salvação para aquele povo. Mas o que me chama a atenção, no verso 6 do capítulo diz que quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, esse se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, os bois e as ovelhas, podem comer coisa alguma, não lhe deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um de seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude da ideia. Então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Mas Deus pode mudar de ideia a meu respeito?
quando você se humilhar, quando você se curvar diante dele, que você entender, quando você confiar, quando você descansar, pode até ter um decreto. Aqui a palavra está dizendo que até o rei de Nínive chamou a todos. E vendo o que tinha acontecido lá naquele barco, naquela tempestade, qual foi o Deus que acabou com a tempestade, se rendeu a essa palavra. Então, em Marcos, nós temos o agente Jesus. Em Jonas, o agente foi o Senhor. Jesus está para a tempestade em Marcos 4, como Deus está para o vento e as ondas em Jonas. Mas agora estamos falando dos milagres de Jesus. E se nós formos novamente no livro de Marcos, Marcos 3, você pode acompanhar Marcos 3. Jesus cura muitos à beira-mar. Marcos 3, verso 7. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Udumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Verso 11. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. E o verso 12 assim: mas Jesus les advertia severamente para que não os expusessem à publicidade. Nós vamos ver no verso 13, que Jesus, ele designou os 12 apóstolos. Marcos 3, 13. Imagina só, ele designou aqui 12 apóstolos. Se nós vamos ver no capítulo 21, do capítulo 3 de Marcos, e diz assim: quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Vocês imaginam só, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus começou a fazer maravilhas. Ele tinha os 12 apóstolos que estavam com ele, escolhido por ele. Tinha todos os seus parentes. E mesmo assim, não sabiam quem era Jesus. Verso 22 de Marcos 3 diz assim: os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu do pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Imagina só, não conheciam Jesus, não sabiam quem era Jesus, participavam, viam todos os milagres, mas não conheciam Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Quanto mais cedo nós conhecermos o poder de Jesus Cristo, melhor. Não há mais tempo para nós sairmos das nossas casas, para nós virmos até a igreja, passar um ano, passar 2, passar 3, passar 10, passar 20,
E nós não sabemos quem é Jesus. Não vivemos mais os milagres de Jesus. Não acreditamos que aquele que está no barco no meio da tempestade é aquele que já me deu salvação. Você tem que ter certeza da sua salvação. Quando perguntamos para as pessoas se tem certeza da salvação, as pessoas dizem que não sabe. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, é tempo de você ter certeza da salvação. É tempo de você saber a quem você serve. É tempo de confiar e descansar. Salmo 40, 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador, meu Deus. Não te demorareis. Aleluia. Nós temos que entender. Verdadeiramente, nós temos que tomar uma posição e viver para Jesus. O que te afasta de Jesus? Um pecado que está encoberto? Todos os dias eu vejo pessoas renunciando a Jesus. Todos os dias eu vejo as pessoas deixando que as suas fraquezas sejam mais fortes que a Jesus. Mas o Salmo 25 diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Na verdade, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me a tua verdade e ensina-me, pois tu é Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das suas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres, Senhor, dos meus pecados da mocidade, nem das minhas falhas, das minhas transgressões, dos meus erros. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que ela é grande. Aquele que teme ao Senhor, aleluia, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Verso 17 do Salmo 25. Alivia-me as tribulações do meu coração. Tira-me, Senhor, das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento. E perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Porque agora eu sei, Senhor, que mesmo diante de uma tempestade, mesmo que o Senhor esteja dormindo, Senhor, eu confio em Ti, Pai. E sei que nada, Senhor, nada acontecerá a mim, Senhor, nada. Porque eu acredito em Ti, confio em Ti. Quando você acorda, você clama ao Senhor, você fala da confiança que você tem nele. Quando você fala, será que se os seus filhos fossem questionados hoje e perguntasse, como você é? Como é a sua fé? Você confia? Você descansa no Senhor? Qual é o exemplo que nós precisamos dar? Qual é o exemplo que nós precisamos dar? Eu venho dizer, a chamar a atenção de você, para você conhecer Jesus verdadeiramente. Chega de tudo que nós já passamos. Chega de todas as suas dificuldades. Seja de tudo que já foi feito errado, a gente não quer saber mais nada disso. Nós estamos aqui para adorar um Deus poderoso. E quando nós achamos que é o fim, apenas é o início. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que passou por um processo de libertação. Ela disse assim, pastora, parece que eu nasci de novo. E é verdade, nós nascemos de novo. Outro dia eu fiquei muito feliz. Porque diante de um problema eu fui procurada e a pessoa disse assim, pastora, aconteceu tal problema, mas dentro da minha casa quem resolve é eu e o meu marido, porque eu conheço o Senhor e sei quem Ele é. Sabe por quê? Porque parece,
Nós estamos aqui para cuidar do rebanho. Você que está escutando, preste atenção no que eu vou falar. Não estamos reclamando que é pesado. Não. Não estamos reclamando que é pesado. Outro dia uma pessoa pediu oração. Sabe o que eu fiz? Conversei. O esposo estava do lado de fora. Mandei chamar o esposo. Para que chamar? Ele que tem que orar por ti. Porque ele é o sacerdote. O que está acontecendo? Que parece que eu não tenho mais autoridade de impor as mãos sobre o sacerdote, impor a mão sobre a sua esposa, para orar por ela, para declarar cura, para declarar libertação, para declarar salvação. O que está acontecendo? Será o fato de não conhecermos Jesus, que sempre precisamos de alguém? Que sempre estamos precisando de socorro? Os discípulos estavam no barco. Eles não sabiam quem estava com eles no barco. A banda pode vir para cá. Eles não sabiam quem estava no barco. E é isso que nós precisamos entender. É isso, essa autoridade que eu estou declarando sobre a sua casa, sobre a sua vida. Problemas tem? Tem. Você tem autoridade para resolver? Tem. Se precisar do auxílio, vai ter. Vai precisar, vai ter auxílio? Vai ter auxílio. Porque igreja é isso. Mas nós temos que ter a consciência de uma vez por todas. Deixa eu perguntar algo para você. Afinal de contas, imagina só, que agora esse barco é a sua casa. Quem mora lá? Quem é que está lá dentro? Tem gente que manda mensagem semanalmente que Satanás se levantou. Mas eu não sei que tanto Satanás se levanta. Mas afinal de contas, que tanto Satanás, que tanta porta aberta para Satanás, porque ele só vai entrar se você abrir a porta. É verdade. Nós temos a presença do Espírito Santo, nós não podemos blasfemar, nós temos que entender quem é Jesus. Nós temos que entender quais são os seus milagres, nós temos que entender a sua palavra de uma vez por todas. Nós temos que resolver os nossos problemas. Mas não. Ficamos sempre com desculpas. É que nem Adão. Eu sempre falo isso. Ou as meias verdades. Adão pecou, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que todo mundo já sabe, se escondeu. Quando Jesus chama ele no jardim, ele diz: eu me escondi porque estava no meia verdade. Nós temos que entender. Nós temos que entender que nós temos que contar todas as verdades para o Senhor. Aquele que confessa as suas transgressões, aquele que confessa os seus pecados vai alcançar misericórdia, porque o livro de Jonas nos diz que Deus mudou. Aonde tem destruição, quando há arrependimento verdadeiro, Deus vem e muda totalmente o seu propósito, Deus vem e muda totalmente a tua vida. Mas é preciso posição. É preciso posição diante do Senhor Jesus. Se coloque em pé. Aleluia. E nós vamos viver isso. Nós vamos nos posicionar. Sabe por quê? Porque para atravessar o Mar Vermelho, para atravessar o Jordão, tem que tomar posição. O mar, ele vai se abrir. Há uma terra prometida. Mas será que nós vamos ficar no deserto? Quem lembra teve essa palavra também. Será que achamos que nós já estamos em Canaã e ainda continuamos no deserto? Quanto tempo você vai ficar no deserto? Quanto tempo que você vai ficar? Vai ficar andando em círculos nos seus problemas, nos seus pecados? Naquilo que você tomou de posição, tomou como verdade, você diz para Jesus: agora não, Jesus, sai para lá que agora eu não tenho tempo para você. Cuidado, cuidado. Porque Ele está à porta e bate. Aleluia, aleluia. A porta da graça, ela está aberta. A porta da graça está aberta. Mas um dia virá o julgamento.